Olá, queridos leitores, tudo bem com vocês? Mais uma sexta-feira aqui no canal. Hoje eu vou estar falando sobre gêneros literários e tipos textuais. Por quê? Eu passei toda aquela aula de gênero literário, né, separadinho, mas eu não falei o que é texto literário, que é tipo textual, né? Então eu vou estar falando isso hoje, o que é tipo textual e os gêneros do tipo textual, ok? Bom, agora que a gente vai voltar pro curso direitinho, né? Eu fiquei um tempinho aí sem postar os vídeos, né? Postei o último agora com o nicho. E agora eu volto pros tipos textuais, os gêneros textuais, né? Então, me desculpem aí pelos atrasos, mas agora eu acho que vai, que engatou, melhorei bem, não tô mais com dengue. Ainda tenho cólica de rim, mas fazer o quê? Não tem jeito, só operando mesmo, então tem que esperar um pouquinho. Mas logo eu já estou 100% e vamos continuar o canal aí, ensinando o que eu puder e compartilhando com vocês o que eu puder. Combinado? Eu sou a Vanessa Batista, aqui no canal de Escrita Criativa, a Arte de Vanessa Batista. Então hoje, nos tipos textuais e gêneros textuais, eu vou estar explicando a diferença de cada um deles, né? Já que eu falei sobre os gêneros, mas não especifiquei sobre os tipos textuais. Até porque tem muito disso, principalmente para quem faz colégio, né, ensino médio, ensino fundamental, está no começo da faculdade, enfim. O que é gênero textual? É um conceito que busca compreender e explicar a materialização dos inúmeros textos que a gente utiliza na nossa vida diariamente, né? Desde mensagens telefônicas, posts em redes sociais, até entrevistas de empregos, artigos científicos, entre outros. Isso são tipos textuais, ok? Os gêneros e tipos textuais relacionam-se, eles andam lado a lado, né? Pois aqueles se utilizam desde sua estrutura. Além disso, outros elementos caracterizam os gêneros, né? Como interlocutor, contexto, função social e linguagem. Vamos lá. O que é? Existem duas grandes categorias no estudo dos textos, né? Os tipos textuais e os gêneros textuais. Ambas existem de modo paralelo, mas partem de posicionamentos distintos. Por isso, contemplam aspectos diversos e complementares. O tipo textual é uma categoria que se refere aos aspectos sequenciais e composicionais do texto. O que isso quer dizer? O tipo textual é o tipo de texto que você está escrevendo, o que você está lendo, o que você está participando, né? Isso é o tipo textual, tá? Então, na composição dele, as características sintáticas, lexicais, estruturais, né? Toda aquela parte mais aprofundada da gramática. Desse modo, o que se pretende com essa categoria é analisar a forma como os textos organizam-se linguisticamente para cumprirem suas funções comunicativas. O gênero textual, por sua vez, é outra categoria, mas elas andam ali lado a lado, como eu falei, que influenciam também na organização dos textos, né? Então, ela vai mais para o lado comunicativo, contextual, social, né? E essa categoria classifica os textos por suas funções sociocomunicativas, considerando-se, além da estrutura linguística, os aspectos extralinguísticos, o que está fora do texto, né? A estrutura linguística é o que você está falando ali, e o extralinguístico é o que está fora do texto, que você subentende quando você está lendo, né? Os gêneros textuais são fluidos, mutáveis. O que acontece? Você pode ir mudando conforme o tempo vai passando, né? Os gêneros textuais mesmo começaram com muito poucos e hoje tem uma imensidade de gênero textual, né? Como eu já falei para vocês. E um livro não precisa ter apenas um gênero ou apenas um tipo textual. Ele pode ter vários. Lembra que eu falei lá nas aulinhas lá atrás? Então, os gêneros textuais são fluidos e mutáveis, sempre se adequando às novas necessidades sociais. Entretanto, todos eles obedecem às regras de natureza linguística e textual, que se apresentam em todos os gêneros, ou seja, os tipos textuais são aplicados na construção e modificação dos gêneros textuais. Por exemplo, os tipos textuais. O que é os tipos textuais? É o narrativo, né, a narração, a descrição, quando você descreve algo, o expositivo, expondo algo,
né? O argumentativo, né, quando você argumenta, e o injuntivo, quando você faz como se fossem testes e tudo mais. Nos gêneros que apresentam um tipo textual, por exemplo, o tipo textual é narrativo, qual é o gênero? Conto, crônica, romance, notícia, biografia, autobiografia, tá? Então, os tipos textuais é um narrativo, que tem uma narração, e nos gêneros é todos esses que eu acabei de dizer. Já na descrição, quando você descreve algo, é igual um cardápio, uma bula de remédio, né, uma reportagem que você lê. Isso é uma descrição, quando tem algo descritivo no que você está lendo, né? O expositivo, geralmente é uma palestra, que tem a exposição, que mostra o assunto, o conteúdo que você está dizendo, né? O texto didático, tipo uma aula, né? E uma reportagem também, porque a reportagem, ela pode entrar nos dois, por quê? Porque também tem a exposição, né? Você assiste na TV, você pode ver uma reportagem ao vivo, por exemplo, então tem a exposição. O argumentativo, quando você argumenta, você dá a sua opinião, suas ideias, lembra? Então, uma carta, por exemplo, o gênero carta. Que tipo textual é? O argumentativo, porque você está falando com as suas palavras, as suas ideias ali na carta, né? Uma tese, tá? De uma faculdade, uma tese de um assunto que você está dando a sua opinião ou barganhando, né? A opinião sobre aquela tese, aquele assunto em si. Né? Um artigo científico que geralmente a pessoa coloca as suas opiniões, as suas vivências, as suas experiências com aquele assunto. Então isso é o argumentativo, quando você argumenta, dá a sua opinião, sua ideia. E um injuntivo é tipo um manual de instrução, uma propaganda, uma receita de comida, por exemplo. Isso é um injuntivo. Por quê? Porque você fez a experiência daquilo para poder vir falar sobre ele, né? Tudo que você tem uma experiência, igual uma receita, você já fez ela, deu certo, aí você vai criar um textinho passando a receita à frente. Então, isso é um texto injuntivo, ok? Continuando. Um mesmo gênero, isso eu já tinha explicado antes, pode abarcar mais de um tipo textual. Dentro de um único gênero tem vários tipos textuais. E, por exemplo, um livro, você pode colocar vários gêneros dentro dele, né? Isso demonstra que utilizamos diversas sequências linguísticas para construir nossos textos, sempre as mesclando para potencializar a nossa escrita. Além disso, é importante lembrar que, a depender da intenção do autor, os tipos textuais podem ser utilizados em hierarquias e arranjos diversos. Né? No meu livro, por exemplo, tem vários tipos textuais dentro, né? Da mesma forma que tem vários gêneros textuais dentro de um único livro. Ele não segue uma sequência, não tem uma ordem lógica, né? Então vamos lá. Por exemplo, uma notícia pode ter predominância no tipo narrativo. A pessoa está falando, contando algo, pois conta um fato. Entretanto, a depender do fato a ser contado, o autor pode utilizar o tipo expositivo para explicar, mostrar o que ele está falando. Então, vai entrar o quê? O narrativo e o expositivo, porque ele está contando algo e mostrando aquele algo que ele está falando, né? Cadê? Para explicar os contextos prévios ao acontecimento em questão. Ou ainda, utilizar o tipo descritivo para apresentar uma cena do ocorrido, ou acrescentar detalhes a alguma informação. Por exemplo, você vê uma notícia na TV, né, no jornal, falando sobre um acidente ou algo que aconteceu. E mostra a cena do acidente, mostra uma pessoa falando de lá. Então você vai ser uma coisa descritiva, que você está descrevendo, e vai ser uma coisa narrativa que você está falando. Então você vai estar descrevendo, mostrando a imagem e narrando o que você está vendo. Então os dois textos entram no mesmo gênero e na mesma notícia, na mesma informação. Elementos dos gêneros textuais, né? Aqui eu já entrei bem nos gêneros lá atrás nas aulinhas, né? Então só para dar uma relembradinha, são um conceito amplo e intencionalmente vago que procura caracterizar os textos, primordialmente pela sua função sociocomunicativa. Desse modo, ao debruçar-se nos elementos que caracterizam os gêneros, é possível identificar aspectos referentes a contexto
interlocutores, intenção comunicativa, função social e outros. Deixa eu passar aqui um pouquinho, que isso aqui é desnecessário, informação. Outro elemento é o contexto que você está escrevendo naquele texto, né? De uso, que se refere ao local cultural no qual o texto está inserido, por exemplo. Uma fala dentro do contexto jurídico exige certas adequações que são próprias desse ambiente, né? Por isso os textos sofrem essa exigência, né? De modo semelhante, outro exemplo é a produção de diferentes falas dos mesmos interlocutores, a depender de estar em um ambiente pessoal ou profissional. Sendo assim, considerar o contexto de uso é imprescindível para identificar e categorizar os gêneros. Por que acontece? Você não fala na sua empresa ou uma escola, por exemplo, da mesma forma que você conversa com seus amigos pessoais, né, com o seu convívio familiar, com as pessoas que você convive. Geralmente a gente fala mais simples, mais normal, mais assim, normal, né? A gente conversa de uma forma que a gente faz no dia a dia. Agora, você vai apresentar uma tese na faculdade, você vai apresentar um trabalho, você vai estar numa reunião dentro da sua empresa, enfim, numa coisa mais formal, você não vai falar da mesma maneira. Isso não quer dizer que você seja duas caras, simplesmente porque aquele ambiente exige que você tenha uma linguagem diferente, tá certo? A mesma coisa nos textos que você escreve, né? Um texto geralmente vai ficar mais bem escrito, vai ser mais bem elaborado se você for fazer um trabalho, por exemplo, um TCC ou uma conversa de WhatsApp. É diferente a forma com que você escreve uma conversa de WhatsApp com um trabalho de faculdade, com uma tese, com uma coluna de jornal, com um texto mais elaborado, um conto, né? De uma forma, uma carta. Se você vai escrever o gênero carta, o que acontece? Você vai falar mais impessoalmente, mais assim, não vai ter aquela coisa formal. Você pode falar de uma forma íntima, você pode falar de uma forma mais pessoal, você pode falar de uma forma como você conhece a pessoa que você está enviando aquela carta, né? É diferente. A não ser que é uma carta para um jornal, por exemplo. Você vai ter que usar uma linguagem própria, porém um pouco mais formal. Então depende do contexto, depende de por que você escreveu naquele texto. Enfim, tudo isso engloba vários tipos textuais e vários gêneros textuais, ok? Após a identificação dos elementos anteriores, ainda é importante observar dois outros: a linguagem e o meio de divulgação. Nem todo texto utiliza a linguagem verbal e outros ainda mesclam diversos tipos de linguagem. Sendo assim, é necessário considerar também quais são os tipos de linguagem utilizados em cada gênero. Além disso, o lugar de divulgação dos textos também interfere no texto. Por exemplo, um post no Twitter possui um limite de caracteres que condensa as informações divulgadas. É diferente de você colocar a mesma notícia num jornal, que tem uma amplitude maior. Um jornal online, você consegue colocar mais informações. O jornal impresso, por exemplo, vem uma quantidade de caracteres, porque o tamanho da notícia é daquele tamanho específico que está ali, né, à disposição do autor ou do colunista, enfim, do jornalista, né, que vai fazer aquela reportagem. Se aquele mesma reportagem for pro online, por exemplo, você pode aumentar a quantidade de caracteres. Por quê? Porque é maior o espaço que vai ser divulgado, né? As diferenças entre tipo e gênero textual. Como mencionado, as categorias tipo e gênero, no tocante aos estudos do texto, referem-se a classificações distintas e, em certa medida, complementares. É importante, assim, saber distinguir os limites que cada classificação possui, para analisar melhor os textos e, com isso, amadurecer os domínios de produção e interpretação textual. Isso hoje é muito importante, a gente poder aprender a interpretar o texto que se está lendo. Se é uma reportagem, se é uma coisa narrativa, se é descritiva. É importante a gente saber. Por quê? Porque a gente convive diariamente com outras pessoas. Nós temos que conversar com outras pessoas. E a gente escreve todo dia, né? Às vezes a pessoa não tem uma profissão ainda, não trabalha, né, fora, mas ela convive com outras pessoas. Ela tem que aprender a se comunicar também na escrita, não só falando, né? Porque a gente fala de uma forma
mas provavelmente a gente escreve de outra. Por quê? Porque quando você fala, às vezes você corta algumas palavras, você tira alguns plurais, é normal a gente conversar de uma forma mais, né, mais pessoal, mais normal, mais assim, normal, como eu disse, né? Porém, quando você escreve, você tem que fazer de uma forma mais correta, uma forma mais culta de se dizer da palavra, né? A gente escreve com os plurais certos, com as vogais certas, né? Num, em um, lembra que eu falei numa aula passada? Numa, em uma, pra você é para você. Enfim, a gente escreve de uma forma mais bem colocada para que quem está lendo possa entender. Então vamos lá, aqui. Tipo textual é uma categoria da organização estrutural dos textos, fornecendo classificações de sequências disponíveis para construir-se em vários gêneros textuais existentes. Em outras palavras, o autor, a depender do seu contexto comunicativo, vai escolher lançar mão do tipo narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo ou outro, no intuito de alcançar seu objetivo. Eu acho que, como tá dando o nosso horário, eu vou dar uma pausa aqui nesse vídeo, né? E talvez eu volte, porque assim, a explicação dos gêneros estão aí. Eu vou só dar uma terminadinha aqui e aí a gente não volta mais nesse assunto. Pode ser mais um pouquinho? Gêneros textuais e gêneros literários. Nos estudos dos gêneros textuais literários existem algumas especificidades que não são comuns aos outros gêneros, por isso cabe uma análise mais específica dessa categoria. E aí é onde entra toda aquela aula que eu fiz de gêneros literários para vocês, que a gente foi fazendo em várias aulinhas, eu explicando cada gênero e dando exemplos, né, de livros que entram naquele gênero específico. Então, os gêneros têm uma imensidade. E nem tem, às vezes o livro não tem apenas um gênero, tem vários. Então, pessoal, dando continuidade aqui, eu tive que dar uma pausa aqui no vídeo, mas já voltei. Eu já expliquei bem como é que são os gêneros textuais, os gêneros literários e os gêneros textuais, ok? Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, manda aqui embaixo que a gente volta a falar sobre o assunto, tá? E nas próximas aulas eu vou falar sobre o que é epílogo, o que é prólogo, como faz uma resenha, uma sinopse, enfim, vou estar falando um pouquinho mais sobre o contexto do livro. Combinado? Um excelente final de semana para vocês, grande beijo e até o próximo vídeo.